O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma técnica de aborto cruel com bebês de 6 a 9 meses. Se você entende que um bebê de 9 meses é um ser vivo, isso é urgente, isso é importante para tudo que você está fazendo, porque aconteceu nessa sexta-feira a decisão e é isso mesmo que você escutou. E eu vou falar no final desse vídeo o que a gente pode fazer. De fato, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o aborto em bebês viáveis que têm mais de 22 semanas, que fora do ventre materno podem viver, podem se desenvolver, e foi autorizado o seu aborto por meio de técnicas cruéis. Olha isso aqui, ele autorizou a técnica do feticídio ou assistolia fetal, que provoca uma dor tão grande, que é proibido até mesmo para a pena de morte e eutanásia de animais, até mesmo de animais. Primeiro, vamos dar uma olhada como que a mídia progressista divulgou essa notícia, dourando a pílula, e depois vamos ver a Red Pill, a verdade, a partir de quem faz medicina, de quem faz ciência, de quem conhece profundamente esse assunto. Vamos começar aqui com a forma como o Globo divulgou esse assunto. Lá vem o Globo, que é um veículo progressista, e colocou: Moraes suspende norma do CFM que dificulta o aborto legal em casos de estupro. Lendo isso aqui, parece que foi uma coisa certa, afinal de contas, o CFM estava dificultando um aborto legal, autorizado pela lei. E aí o Moraes foi lá e suspendeu a regra que violava a lei. É isso que parece pelo título. E aí vem o subtítulo dizendo: norma publicada em abril veda a interrupção da gravidez em vítimas de estupro após 22 semanas de gestação. Está falando aqui da resolução que proíbe o aborto após as 22 semanas de gestação. E aí vem e diz o veículo jornalístico: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu de forma liminar a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a utilização de uma técnica clínica, que é a assistolia fetal, para a interrupção de gestações acima de 22 semanas decorrentes de estupro. Moraes atendeu um pedido feito por quem? Pelo progressista dos progressistas, pelo PSOL. E diz ainda a matéria que a técnica utiliza medicações para interromper os batimentos cardíacos do feto antes da sua retirada do útero e é considerada, preste atenção, é considerada essencial para o cuidado adequado ao aborto. Aí já vai ver que isso é balela, mas olhem o tom deles, olha como a pílula é dourada. É uma técnica essencial para um cuidado adequado ao aborto. E aí segue explicando o que é essa técnica do feticídio ou assistolia fetal que o Alexandre de Moraes autorizou. E diz que o feticídio consiste em perfurar com uma agulha grande a barriga da mãe e tentar acertar os vasos do coração do bebê para injetar cloreto de potássio e matar o bebê. Não estamos falando de um embrião ou de um bebê formado, mas sem condições de sobreviver, mas sim de bebês viáveis, de 6 a 9 meses de gestação, com circuitos neurológicos de dor formados. A analogia seria colocar qualquer um de nós dentro de um caixão sem anestesia e alguém de fora, através de um pequeno furo, ficar tentando acertar o nosso coração, espetar o nosso coração com uma agulha, com diversas espetadas até nos assar, porque a gente ia ficar se debatendo e ia ser difícil acertar. Isso provoca uma dor tão grande, como eu disse no começo, que é proibido para pena de morte e eutanásia até de animais. Só tem como defender o método quem não sabe do que se trata ou quem é muito cruel. Isso se aplica a todos, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. O que ele está dizendo é: só tem como defender esse método quem não sabe do que se trata ou quem é muito cruel. Fica aí a reflexão sobre qual hipótese que se aplica ao ministro Alexandre de Moraes. E aí segue dizendo: as manchetes da grande mídia, de forma mentirosa e uníssono, escreveram: o Conselho Federal de Medicina proíbe aborto legal após 22 semanas. É aquilo que a gente viu no jornal agora, o Globo. E aí ele coloca: reparem que não se encontram vídeos da técnica, essa técnica de assistolia, no Google, nem mesmo em artigos científicos médicos. Eles escondem porque sabem que se o procedimento for visto, ele vai provocar comoção popular. É fundamental que os juízes que vão julgar essa resolução peçam para ver o procedimento. Ministro Alexandre de Moraes, se está de boa fé, se fez isso por equívoco, vai olhar o procedimento, peça para olhar um desses. E vamos ver se o senhor depois vai continuar sustentando a derrubada dessa resolução. E aí coloca que é uma mentira ainda dessas matérias jornalísticas progressistas que estão saindo, dizer que a resolução proíbe que a mulher se livre da gravidez que ela não quer e tem direito por lei de interromper. Ele fala o seguinte: olha, a antecipação do parto depois das 22 semanas, a gente não pode mais falar de aborto baseado em leis de medicina, nos livros de medicina, desculpa. A gente não pode mais falar de aborto, porque em medicina só se fala até 22 semanas, e a gente aqui tem que usar o linguajar médico, ou seja,
O direito não muda a medicina, mas ele tem que olhar a ciência, ele não pode mudar a ciência. O direito não pode dizer que 2 mais 2 é 5, ele está falando aqui. A antecipação do parto após 22 semanas, que não é mais um aborto, é garantida pela lei e vai ser feita por via vaginal ou cesariana, vai ser tirado o bebê vivo e vai ser entregue para adoção ou o que for, mas não vai ser morto, não vai ser assassinado. Ele coloca aqui que caso a mãe não queira ficar com a criança, ela será colocada para adoção, que para recém-nascidos tem uma fila interminável de pais querendo dar amor para aquela criança. E aí ele segue dizendo que como no Brasil o aborto é praticamente liberado, porque basta alegar estupro, sem necessidade de boletim de ocorrência, que o aborto vai ser feito pelo hospital. Preste atenção, gente. No Brasil, a pessoa que alega e pede aborto por estupro não precisa comprovar estupro, basta ir lá e alegar, não precisa nem do boletim de ocorrência. E ele segue dizendo, e isso aqui é importante dizer para o ministro Alexandre de Moraes, que falou que a resolução brasileira negaria a visão da comunidade científica internacional balela. Por que eu falei balela? Porque olha isso aqui, o Brasil é o único país em que o aborto não tem limite de idade gestacional. Mesmo países em que é completamente liberado, há limite de idade. A França, que colocou aborto na Constituição, tem limite de 12 semanas. Aqui, permite até logo antes de nascer. É assassinato. A resolução do CFM impede a barbárie de se matar um bebê de 9 meses na barriga. É um ato civilizatório, baseado em princípios éticos. É preciso, ele segue dizendo, que os nossos parlamentares eleitos com a bandeira do conservadorismo, se dizendo contra o aborto, a defendam, muitos estão calados. E segue ainda dizendo que o CFM não proibiu o aborto algum e nem poderia por lei fazer isso. O que foi proibido é uma técnica desumana e cruel. Cabe ao Congresso legislar. E mesmo com uma bancada majoritariamente conservadora de direita, a gente não obteve até agora nenhum passo para mudar o cenário atual do Brasil, no qual o aborto é uma prática liberada. E pior, em qualquer idade gestacional. Basta a mulher ir lá e dizer que foi estuprada e ela vai ter direito ao aborto. Não se pede nem boletim de ocorrência. Cada um tem sua causa pela qual dá sua vida, segue o médico. Enquanto alguns se dedicam a defender os ovos de tartaruga, outros a matar bebês na barriga com 9 meses, as minhas causas são a defesa das 2 vidas desde a concepção, por um parto seguro e pela defesa da boa medicina e do ato médico. Se você é cristão, ou se como um cristão como eu, você considera o aborto um assassinato, haja de acordo. Haja de acordo, defenda a vida, proteste contra essa decisão, cobre o seu parlamentar para que legisle e acabe com essa discussão judicial.